Podemos começar? São 8, né? São 8 alunos ao todo, não é isso? Eu acho que sim, eles devem estar entrando, professor. Tá. Mas vamos privilegiando vocês que já estão aqui, vamos trabalhando algum conhecimento. Pessoal, o que vimos a aula passada, please? O que vimos a aula passada? Pamela, o que vimos a aula passada? Professor, eu não sei, eu não estava na sua aula. Fala aí, Pamela. Eu sei, eu vi. Eu montei 2 equipes aqui, você vai entrar na equipe 1, tá? Anota aí. É Lara, Tatiane, Vitor e você. Se aparecer mais alguém novo, eu vou incluir na equipe 2. Então, a Pamela, equipe 1. Deixa eu já incluir aqui. Professor, se eu não me engano, tem a Pamela e mais uma outra pessoa que entrou. Eu não sei quando é que esse menino vai entrar, nem quando que ele vai aparecer nas aulas. Então, Ele entrou mais um, eu não sei então? como é que fica essa reformulação de equipe e tal, porque eu não sei se vai ficar número ímpar ou vai ficar número par. Tem mais um, Se tem mais um, Vinícius, o vai dar nome dele. certo. Se tem mais um, vai dar certo, Lara. Se tem E mais um, vai dar eu não certo. sei, a Giovana estava, acho que na aula passada também, Eu né? tinha 6 da aula passada. No seu grupo, eu tinha você, Tatiane e Vitor. No grupo 2, Guilherme, Giovanni e Luiz. Boa noite. Boa noite. Faltou professor. Boa noite, pessoal. Igor, Tranquilo? faltou esse Vinícius novo e a Pamela agora. Tá. Qual grupo eu sou, do 1 ou do 2? O que foi? Eu fiquei no grupo 1 ou 2, eu não ouvi, professor. Grupo 1. Mantive você no grupo 1. Tá bom, beleza, obrigado. Tá, equipe 1. Que isso. Vamos lá, então, turma. Please, o que vimos a aula passada? Vamos ajudar a Pamela, que não estava, por favor. O que vimos a aula passada? A gente viu como são feitos a geração de lucro, o que seria o PCP para gerenciar os processos, a previsão de demanda, previsão de venda. Gastos. Gastos. Os 4 gastos são custo, tudo que está ligado diretamente ou indiretamente à produção, despesa, tudo que não está ligado à produção, investimento, é um gasto em função de benefício futuro, perda, tudo que é anormal ou involuntário, incêndio, greve, são os 4 elementos de gastos aí. Quem é o representante de sala? Quem é representante desta sala, turma? Professor, isso é uma incógnita. Porque antes era a Lara, agora estamos sem. Ela Todo mundo desistiu? ajuda todo mundo. Ô, Lara, desistiu, Lara? Desisti, professor. Que houve? Vinham me chamar para coisa que não era do meu cargo, e aí eu chamei a Mônica e falei que eu abri a mão no meio do ano, que eu não queria mais isso para minha vida. Entendi. Tá. Quem quer ser? Alguém aqui quer ser? A gente já define isso agora. Alguém quer ser representante? Ninguém quer ser? Tá bom, turma. Vamos deixar seguindo assim, eu não vou forçar a barra com ninguém. Vamos lá. Então, falamos ali sobre as razões para a existência de uma empresa, que é lucro e longevidade, né? A existência de uma empresa com fins lucrativos. Não foi isso? Falamos em posicionamento de mercado, que é o meu público-alvo. Falamos também de formas concorrenciais, monopólio, oligopólio e concorrência perfeita. E na concorrência perfeita fizemos esta fórmula aqui, ó. Não foi isso? Para colocar o preço no nosso produto, eu preciso dos meus gastos mais o lucro que eu quero ter.
Não foi isso que falamos também? Sim, professor. Sim, professor. Foi. Isso, perfeito. Os dois destinos possíveis para o lucro: reinvestimento e dividendos, reinvestir na empresa e dividir entre os sócios. Definimos que os dois grandes processos de uma empresa, compras e vendas, e podemos estabelecer o segredo do sucesso de qualquer organização. Qual que é mesmo o segredo, turma? Negociar, né? Comprar pelo menor preço e esqueci a outra. Comprar pelo menor preço, com o pagamento no maior prazo, e vender com maior preço, com o recebimento no menor prazo. Tá? Então, esse é o segredo do sucesso de qualquer organização. E você tem que ter aquele poder de negociação. Não é isso? Isso. Igor, você está entrando hoje, Igor, é isso? Pelo menos na minha disciplina. Isso. Na semana passada eu não consegui participar da aula. Ô, Igor, você é do grupo 2. Tá ok. Tá? Acabo de te colocar aqui na equipe 2. Beleza. Depois falamos sobre as 3 principais decisões logísticas de uma empresa, não foi? Quais são? Era transporte, não era? Uma delas. Transporte é uma delas. Quais são as outras duas? Estoque, não. Estoque. Estoque e localização. E localização. Localização, transporte e estoque. São as 3 principais decisões logísticas, segundo Ronald Ballu, que é o cara da logística no mundo. Boa noite a todos aí que estão entrando agora aí. E na localização indiquei que era a principal, lembram? Eu tenho que estar perto do meu ponto mais crítico. Se o meu ponto mais crítico é o meu fornecedor, eu tenho que estar perto do meu fornecedor, que eu vou derrubar o custo com transporte e o custo com estoque. Se o meu ponto mais crítico são os clientes, eu tenho que estar mais perto dos meus clientes, que eu vou reduzir o custo com estoque e custo com transporte. Essa situação de você definir um processo e impactar outro chama-se pessoal, essa situação de você investir ou focar em um processo e esse investimento e foco impacta outro processo, chama-se turma, um de cada vez, está muito barulho na sala. Trade-off, turma. Lembram do trade-off? People, please, falem comigo. Pior que eu não lembro, não. Não lembra do trade-off? Eu não lembro. Eu não ia lembrar da palavra. Tá, então eu não falei sobre trade-off. Se vocês não lembram, é porque possivelmente eu não falei, porque é uma palavra inglesa, né? Ela fica gravada. Não, o senhor pode até ter falado, mas não me recordo. Tá. Eu mesmo também não Hoje a gente vai trabalhar esse não. conhecimento. Hoje a gente vai trabalhar esse conhecimento, então, também, tá? Falamos ali sobre, para definir o tamanho da nossa empresa, para definir o tamanho, previsão de demanda é essencial, né? Então, previsão de demanda, e em mercado de concorrência perfeita, quem dá o preço é o mercado. Previsão de demanda vezes preço de venda, que teoricamente a empresa já tem, gera minha previsão de receita ou faturamento, ou ainda previsão de vendas. Menos a minha previsão de gastos, gera a minha previsão de resultado. E essa previsão de resultado eu tenho que comparar com o mínimo que o acionista quer, que nós chamamos de TMA. Taxa mínima
de atração. Foi isso? Please. Eu falei isso, não falei ou não? Ou também não falei? Creio que não, professor. Oi? Também não? Olha que eu tenho o vídeo, a gravação. Falou, professor. Disso Falei. falou. Tá aqui nas minhas anotações aqui. E ainda falou aquela frase, né? Toda empresa precisa ser economicamente viável, né? Que faz Perfeito, parte Luiz, disso. perfeito. Para ser economicamente viável, ela tem que atingir o mínimo que o acionista quer. E o mínimo é a TMA. Até coloquei 30%, se eu não me engano, não foi? Isso. Foi isso mesmo. Beleza. Eu acho que foi até aí, né? E conversamos sobre lucro econômico, lucro financeiro, prejuízo econômico, prejuízo financeiro. Fizemos esses emaranhados aí de lucro e prejuízo, não foi? Isso Sim. mesmo, professor. Quando que uma empresa está em lucro econômico? Quando ela consegue comprar por menos e vender por mais? Aí é o segredo do sucesso. Eu concordo com você. Se assim ela fizer, ela vai ter o fluxo de caixa positivo e possivelmente tende a ter o lucro econômico. Mas não é a base. Quando que uma empresa fala assim, opa, estou economicamente viável? Quando ela está acima dos 30%. Quando ela está na TMA, exatamente na taxa, ou acima da taxa. Legal, Luiz. Lembram disso, turma? Disso eu lembro. Então vamos lá. Eu Vamos lembro. começar a nossa saga de hoje. Nossa saga por conhecimento. Vamos lá. Todos estão vendo aqui, né? Lembrando, essa disciplina é gestão da cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos, ela está a montante e a jusante. Vamos ver isso daqui a pouquinho também. Vamos lá. As principais decisões, falamos, localização é a principal, porque impacta em transportes e em estoques. Se eu estou perto do meu ponto mais crítico, eu tenho menor custo com transporte, menor custo com estoque. Vou deixar essa fórmula aqui, ó, e sempre vou trazer essa fórmula para que a gente possa conversar aí sobre o conteúdo. Preço de um produto em concorrência perfeita é igual ao gasto que eu tenho para produzir ou adquirir, mais o lucro que eu quero ter, mais a minha margem de lucro. Tá? Então, vocês concordam comigo que, se eu estiver perto do meu ponto mais crítico, vamos supor que o meu ponto mais crítico é o meu cliente, eu estou reduzindo o meu custo com transporte e também reduzindo o meu custo com estoque? O que vocês acham? Você pode repetir, professora, que o meu microfone deu uma travada, não consegui Posso ouvir. sim. Se eu definir a localização de uma forma que eu estou perto do meu ponto mais crítico, seja clientes, seja fornecedores, logo, se eu estou perto do meu ponto mais crítico, eu estou minimizando o meu custo com transporte e com estoques. Vocês concordam com isso? Eu acho que sim. Que Concordo. Se você tá perto do ponto crítico, é que você já tem uma noção de como você vai saber lidar com a situação. Perfeito. Ou seja, eu tenho menor custo, minimização de custo com transporte de distribuição, a gente já vai falar sobre isso também, e menor custo com estoques para atender o meu mercado. Ora, eu estou mantendo o mínimo gasto possível, que em mercado de concorrência perfeita, quem estabelece o preço é o mercado, a empresa existe para ter lucro e lucros maiores, cada vez maiores. O foco da gestão é redução dos gastos e não aumento. Por isso que a empresa precisa estar perto do ponto mais crítico dela. Ora,
Vamos pensar juntos aqui. Imaginem que estamos fabricando roupas esportivas, turma. A nossa fábrica é de roupas esportivas. Temos uma fábrica. Essa fábrica é nossa. Em determinado momento, definimos que a localização dela, ela está certinho perto do ponto mais crítico. E localização impacta diretamente em decisões de transporte e decisões de estoques. Ora, nós definimos por localização estar perto do ponto mais crítico, e esta decisão de localização impactou o custo com transporte e estoque, exatamente aí está o trade-off. Trade-off, então, é exatamente isso, você definir por um processo e esta definição impactar outro processo. Alguma dúvida, turma, sobre trade-off? Professor, o senhor pode repetir, por gentileza, o conceito? Posso sim. Trade-off é investir ou focar em um processo e esta ação impactar outro processo da organização. Esse é o conceito de trade-off. Tranquilos, tranquilas? Alguma dúvida aqui, turma? Pamela, alguma dúvida, Pamela? Igor, alguma dúvida, Igor? Não, professor, até agora não. Vocês não estavam aula passada, é mais para trazer vocês para estar juntos com os outros da aula passada. Então, nas decisões de localização, nós definimos que precisaríamos definir o tamanho da empresa. Foi quando eu trabalhei com previsão de demanda. Previsão de demanda é a parte essencial de mercado. Multipliquei pelo preço de venda, que teoricamente já é conhecido, porque quem estabelece o preço é o mercado. Essa multiplicação gera a minha previsão de faturamento ou receita. Vou colocar faturamento. Menos a minha previsão de gastos, porque se eu tenho a previsão de demanda, eu tenho os meus gastos, gera a minha previsão de resultado. E é exatamente aqui que você vai definir a viabilidade de uma organização, na previsão de resultado. Porque toda empresa precisa ser economicamente viável. E ela só vai ser economicamente viável se entregar o mínimo que o acionista quer. Neste caso, definimos o mínimo como sendo taxa mínima de atração. Não foi isso? Até aqui tudo bem? Tranquilos, tranquilas? Tranquilo, professor. Show de bola. Agora vamos falar um pouquinho sobre decisões de transportes. Isso nós não falamos aula passada, né? Não. Vamos Não, falamos não. Tá. Nas decisões de transportes, as imprescindíveis são quais modais ou qual modal eu vou transportar a minha mercadoria, meu produto acabado, ao próximo estágio da cadeia de suprimentos. Tá? Então, qual ou quais modais? Dependendo da situação, pode ser rodoviário, ferroviário, cabotagem. Frota. Eu vou falar como é feito hoje, né? Em momento propício, eu vou falar como é feito hoje, e não estou falando que não é para você ter frota, tá? Só vou falar como que é feito hoje. E programação. Como que eu vou domesticar o meu cliente para entregar a ele? Eu vou dar dias para ele, 10 dias úteis, 5 dias, tá? Tudo isso daí faz parte aí das decisões de transporte. Então, vamos falar aqui das decisões de transporte. Pode ser o rodoviário. Pode ser o modal rodoviário.
Pensem na nossa fábrica aí de produtos esportivos. Modal rodoviário. Modal rodoviário, ele é viável no Brasil até 500 quilômetros. Acima disso, ele começa a gerar custos para a organização. Então, modal rodoviário, ele é viável até 500 quilômetros. Mas ele tem uma situação que nenhum outro modal tem. Ele é o único que faz door to door, porta a porta. Tá? Por enquanto, é o único, né? Se você pensar no drone, o drone está entregando pizza. O drone também faz o porta a porta. Mas, por enquanto, aqui no Brasil, acho que só em Campinas tem entrega via drone. Tá? Campinas parece que já tem uma pizzaria fazendo. Então, rodoviário, ele entrega door to door. Erroneamente, o Brasil ele tem dimensões continentais. Erroneamente, adotou o modal rodoviário como sendo nossa matriz de transporte. Não pode, ok? Não pode. Todavia, entretanto, mas, porém, está muito difícil, com vontade política, de resolver esse problema. Então, nós vamos ficar ainda reféns do modal rodoviário por algum tempo. Segundo modal que eu gostaria de falar, ferroviário. Para mercadorias de baixo valor agregado e de grandes dimensões ou quantidades. Ferroviário. O Brasil deveria ter mais ferrovias. Infelizmente, as que temos aqui no Brasil têm diferenças de bitola. O ferro é maior em uma, menor na outra. Ou seja, a locomotiva que anda em uma não pode trafegar na outra. Temos essa diferença também no Brasil. Deveríamos utilizar mais o modal ferroviário. Modal aeroviário. Eu vou deixar o aquaviário por último de propósito, tá? Penúltimo, na realidade. Aeroviário. Para mercadorias de alto valor e extrema necessidade. Ok? Haja vista aí as vacinas, né? Que eles estão pelo modal aéreo aí a nível Brasil. Então, se você precisa urgente de um produto, não tem jeito, assume esse custo do modal aéreo. Ok? Além do modal aéreo, podemos falar aqui do modal dutoviário. Dutovias. Para gases, líquidos. Tá? Brasil e Bolívia tem vários dutos ali, na troca comercial Brasil-Bolívia, principalmente de gás. É um modo de transporte barato e de fácil implantação, só que não são todas as cargas que podemos transportar aí por dutovia. Aquaviário ou hidroviário, tá? Tanto faz. O aquaviário, ele está dividido em 3. Marítimo, por mar. Fluvial, por rios. Lacustre, por lagos. Tá? Marítimo, fluvial e lacustre. Por que eu deixei o aquaviário por último? Em torno de 92% das trocas comerciais do mundo todo, essas trocas são transportadas pelo modal marítimo, por navios. 92%. Então, ele é muito largamente utilizado no comércio internacional. Parênteses aqui. Didaticamente falando, existe uma diferença entre comércio exterior e comércio internacional. Comércio exterior, relação de um país com o resto do globo. Exemplo, comércio exterior brasileiro, comércio exterior argentino, comércio exterior americano, italiano, espanhol. Comércio internacional são as trocas comerciais do mundo todo. Do mundo todo. Tudo bem? Então, modal aquaviário também para produtos de baixo valor agregado e grandes quantidades e dimensões. Aqui no aquaviário e também no ferroviário, ambos
geram economia de escala. Em aula propícia, a gente vai fazer aí alguns cálculos de economia de escala, trabalhar exatamente com as ideias de economia de escala. Tem mais algum modal? O que vocês acham? Tem mais algum modal de transporte? Help me, please. Tem mais algum modal? Que Eu eu lembro que não. não. Tem certeza? Que esses são os que eu mais conheço. Tá. Turma, tem mais um que está entrando agora e vocês vão entender o porquê. É o infoviário. A infovia. Como assim, professor? Quando você compra um e-book lá na Amazon, você pagou, eles confirmaram o pagamento. Eles te mandam um link para você baixar aquele livro. Esse livro vai sair do provedor da Amazon e vai entrar no seu provedor. Infovia, você comprou um produto e o produto chegou no seu computador. Infoviário. É um modal de transporte que está começando agora a também fazer parte dos modais logísticos. Beleza? Alguma dúvida quanto aos modais? Tranquilos, tranquilas? Tranquilo. Frota. Imaginem a nossa fábrica de roupas esportivas. Coloquem na mente isso. Estamos lá, somos os donos dessa fábrica, tá? A nossa expertise é fabricar produtos esportivos. Concordam com isso? Sim. 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 Ou seja, o nosso core business, já ouviram essa expressão, não? Core business? Sim, sim. Show, então não preciso escrever aqui, né? Nosso negócio central, ou nosso core business, é fabricar roupas esportivas. Eu não sei gerenciar frota. Eu não sei gerenciar transporte. Eu sei fabricar roupas esportivas, ponto. Com esta ideia colocada, a gente tem sempre que pensar assim. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer e vou terceirizar aquilo que eu não sei fazer. Poxa, professor, então é melhor não ter caminhão? Depende. Se você planejou não ter, se você pensar que você está focando naquilo que você sabe fazer e o transportador está focando naquilo que ele sabe fazer, você está criando uma cadeia de valor. Enxergam isso? Sim. Então, turma, hoje em dia está assim mesmo, tá? Estão terceirizando o transporte. Ah, professor, mas eu não quero ficar à mercê de transportadora. Então, você vai planejar, colocar este planejamento no papel e verificar qual é o custo a mais em cima da tua operação. E se valer a pena você ter o transporte, ter manutenção, olha aí o quanto isso vai sobrecarregando a sua estrutura. Se valer a pena, planeja e investe. Poxa, professor, eu tenho uma confeitariazinha pequenininha, uma loja de doces. Pô, eu sonho em ter um carrinho para entregar. Coloca no planejamento. Se valer a pena, coloca, faz o investimento. Mas o que é feito hoje é isso. Foco naquilo que eu sei fazer e terceirizo aquilo que eu não sei fazer. Programação. Programação. Imaginem que nós, em termos de nível de serviço, queremos surpreender positivamente o nosso cliente. Ele pediu, nós vamos entregar. Pediu, entregamos. Pediu, entregamos. Pediu na segunda, entregamos na terça. Pediu na terça, entregamos na quarta. Desta forma, o que acontece com o custo com transporte? Concorda que vai subir? Vou ter transporte todos os dias? E o custo com estoque? Concorda que vai cair? Meu produto não vai ficar muito tempo parado?
Concordam com isso? Sim. Outro Sim. trade-off. Outro trade-off clássico da logística. Ok? Transporte e estoque. Se eu foco em transporte, eu aumento o custo com transporte e diminuo o custo com estoque. Vamos ver o inverso disso. Imagine que domesticamos o nosso cliente, nossos clientes, e vamos entregar a eles a cada 15 dias. A cada 15 dias vamos entregar ao nosso cliente. Neste caso, o nosso custo com transporte agora cai. Concordam? Sim. E o nosso custo com estoque aumenta. Outro trade-off aí da logística. Ou seja, transporte e estoques sempre vai ser um trade-off, onde o gestor ele vai precisar definir qual é o melhor parâmetro para que ele possa estabelecer estoque ou transporte. Chega um momento que ele precisa migrar para o outro, senão ele vai aumentar muito o custo. Enxergaram isso? Tudo bem quanto ao trade-off também? Sim, professor. Sim. Por fim, decisões de estoques. Nível de estoque. Eu preciso ter meu nível mínimo para atender o meu cliente, mais o meu estoque de segurança. Poxa, professor, como assim nível mínimo? Meu estoque mínimo, ele precisa atender a minha demanda, principalmente as oscilações. O pior erro, ou um dos piores erros que uma empresa pode cometer, é o cliente entrar e não encontrar o produto que ele quer, sabendo que lá existe aquele produto. Então, uma falha de estoque, você pode perder um cliente e ele vai no concorrente. Então, um dos piores erros que a empresa pode cometer é não ter o produto disponível ao cliente quando este quer comprar. Então, você tem que ter um estoque mínimo. Estoque de segurança. Imaginem que o nosso fornecedor ele demora 3 dias para entregar o produto. Imaginem isso. O nosso fornecedor demora 3 dias para entregar o produto para nós. Nós demoramos mais uns 5 dias para produzir. Logo, eu tenho que ter um estoque de segurança de 8 dias, que é o tempo de eu startar o pedido ao meu fornecedor, 3 dias depois ele entregar e 5 dias para eu poder produzir. Tranquilos, tranquilas? Dúvidas aqui nisso que foi conversado, turma? Alguma dúvida? Não, professor. Show. Tudo isso para que você estabeleça o nível de serviço. Nível de serviço escolhido determina as decisões estratégicas. Nível de serviço é fundamental. Vamos falar um pouco de nível de serviço aqui, turma. Eu vou fazer vocês entenderem que, em termos de nível de serviço, a empresa tem que entregar exatamente o que o cliente quer. Imaginem que temos a nossa fábrica. E na nossa fábrica estamos entregando esse nível de serviço ao nosso cliente. Esse é o nível de serviço que estamos entregando para o nosso cliente nesta fábrica. Para entregar esse nível, a gente tem esse custo ou gasto, né? Para entregar esse nível de serviço, nós temos esse custo. Tudo bem? Agora, imagine que, numa sexta-feira, o gerente lá do PCP encheu a cara, foi fazer happy hour com os funcionários. Segunda-feira eu vou aumentar o nível de serviço do meu cliente. Aí ele vai e aumenta aqui o nível de serviço. O que acontece com o custo? Aumenta também. Concordam com isso? Concordam? Se eu tenho um nível e tenho um custo, eu aumentei o nível, aumentei o custo. Enxergam isso?
Sim. Sim. Show. Agora, turma, se o cliente não perceber valor nisso que você aumentou, nisso que o gerente aumentou aqui, ele não quer, ele não percebeu o valor, ele vai pagar por aquilo que ele não quer, não percebeu o valor? Ele vai bancar? O que vocês acham? Não. Concordam que ele não vai querer pagar? Logo, o que o gestor fez? O que o gerente fez? Ele aumentou o gasto. Preço é igual a gasto mais lucro. Ele aumentou o gasto, ele não pôde mexer no preço, aumentou o gasto e diminuiu o lucro, o resultado. Então, em termos de nível de serviço, entreguem sempre o nível ótimo percebido pelo cliente. Não é percebido pela empresa, nem pelo gestor numa sexta-feira. É o nível ótimo que o cliente quer receber. Acabou. Não mais para não gerar gasto e não menos para você não perder o cliente para a concorrência. Porque o ótimo, às vezes, é inimigo do bom. O que eu quero dizer com isso? Estamos entregando um nível bom de serviço ao nosso cliente. Nível bom. Vem o nosso concorrente e começa a entregar um nível ótimo a ele. Qual é o risco que a empresa corre? Desse cliente migrar ao concorrente. Não é fácil fidelizar um cliente hoje, mas é muito fácil você perder ele para o mercado. Pessoal, alguma dúvida? E ainda podemos falar aqui de estoques, quando bem planejado, o Justin Bieber, né? Ninguém vai falar nada? É o just in time, né, turma? Just in time. Just in time é exatamente filosofia de produção baseada em estoque zero ou próximo de zero. Você pode planejar a sua operação de forma a trabalhar com estoque zero. Estoque zero, menor gasto, menor custo. Competitividade da organização vai lá em cima. Alguma dúvida? Pessoal, vocês têm agora 2 minutos para analisarem esse slide, copiarem aí as partes principais. Manuscrito, copiem como a Lara está fazendo, manuscrito. Você copiando, você está guardando no seu HD. Não é para dar print na tela do computador, nem tirar foto com o celular. É copiar, ok? 2 minutos para vocês copiarem esse conteúdo. Quando eu puder seguir, só me avisem, tá? Não tenho pressa. O meu foco é no conhecimento de vocês. Pressa nenhuma, tá?
Temos tempo suficiente aí para todo o conteúdo. Pronto, professor. Obrigado. Alguém copiando? Terminei já também. Ok. Vamos seguindo, então. Todo produto tem o seu ciclo de vida, ok? Quando você pensa em gestão da cadeia de suprimentos, gerenciar os suprimentos, você precisa entender qual que é o tempo limite do seu produto no mercado. Grande parte das empresas já definem a vida útil do produto, tá? Então, essas são as fases do ciclo de vida de qualquer produto. Qualquer. Lançamento, crescimento, maturidade e declínio em vendas, ok? Se for um produto com inovação tecnológica, no lançamento, a empresa ela tem poder de monopólio. O que seria o poder de monopólio que a empresa tem no lançamento, turma? Valendo o ponto. Chutem. O que seria esse poder de monopólio que a empresa tem quando o produto ele é inovador? Porque não tem nenhum no mercado? E É ela uma pode dizer ideia, ao mas consumidor- ainda não é esse o poder de monopólio dela. Qual outro? Ela pode ditar o valor que ela quer. Preço. Quem foi que falou? Eu, Igor. Igor, teu grupo é 2, né? Isso. Perfeito, Igor. Então, ela pode estabelecer um preço. Lembra que no monopólio a empresa ela é formadora de preço? Quer ver como isso é verdade? Quanto está o iPhone última geração? 12, 13, 15 mil, não sei. É por aí. Samsung S alguma coisa aí. 6, 7 mil. É uns 5, 6. PlayStation 5. Uns 5, 6 mil também, não é isso? Então, se Isso. Baixou já, tá 4 mil. já. Abaixou, graças a Deus. São jogadores vocês, né? Então, aqui, ó, poder de monopólio é que a empresa ela pode precificar. Vai chegar um momento que ela não vai precificar, ela quer já fazer com que o produto seja massificado, aumente as vendas. Então, ela começa a derrubar o preço e aumentar as vendas do produto. Tá? Então, aqui é o momento da grande venda, da massificação da demanda. Exatamente nesse momento, ela já tem que pensar em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Toda empresa, média empresa, ela precisa ter esse departamento, porque aqui ela já precisa pensar em um produto substituto a esse inovador que ela lançou há um tempo atrás. Maturidade é o momento em que tanto o ofertante, que é a empresa, quanto o demandante, eles se equilibram. Ou seja, o ofertante está disposto a colocar determinada quantidade desse produto no mercado, que se equipara com a quantidade que as pessoas, os clientes, estão dispostos a comprar. Tem várias marcas aí, podemos citar, várias marcas que estão há bastante tempo na maturidade. Sabão em pó Omo, palha de aço Bombril, McDonald's, Coca-Cola, são produtos que ficam ali sempre na maturidade. Tá? Professor, pode repetir de novo, por favor, o conceito dessa parte da maturidade? Posso sim.
é um momento ideal de mercado onde ofertante, ou seja, a empresa quer colocar uma determinada quantidade do seu produto no mercado e essa mesma quantidade é o desejo dos demandantes. É exatamente isso, é o equilíbrio. Maturidade é o equilíbrio entre a oferta e a demanda. E no declínio aqui, tá, turma? Declínio é quando começa a perder mercado aquele produto. Vamos falar alguns produtos aqui no declínio. Podemos citar aqui o PlayStation 3, está no declínio. Samsung S6, S7, tá? Então, esses produtos que já tem outros no lugar deles, estão no declínio ali de vendas. Tudo bem? Santos Futebol Clube, está no declínio. Declínio ali, está tudo certinho. Beleza? Concordam comigo? A Lara riu, mas vocês concordam que o Santos está no declínio? Brincadeiras à parte. People, pensem comigo aqui. No declínio, a empresa ela tem algumas ações que ela pode tomar aqui no declínio. Ela pode simplesmente reciclar o produto. Esse reciclar é colocar a matéria-prima de volta para o processo produtivo. Tudo bem? Ela recicla e leva de volta a matéria-prima. Ela pode customizar um produto. Essa customização é a mesma coisa que a Hering, a Havaianas, fez com a marca, com o branding. Se vocês não viveram, mas devem ter estudado isso, a Hering, na década de 80, era um produto da classe C para baixo. Classe C para baixo. Hoje, ela se reposicionou no mercado. Ela customizou a marca. E hoje, a Hering, ela é da classe C para cima. A mesma coisa a Havaianas. Volto aqui a bater num ponto importante. Customização não é venda casada. Tudo bem? Customização não é venda casada. A venda casada é crime. Venda casada é crime. Customização é você fazer algo diferente. Trabalhar com marketing para trazer valor para aquele produto ou serviço. Isso é customização. Para falar aqui no terceiro, que é mercado secundário, vou colocar um S, eu vou fazer umas perguntas para vocês, pelo menos uma, e curiosamente eu vou dar uma resposta para vocês. A resposta vai soar um pouco curioso a vocês. Economicamente falando, quando que o Brasil foi descoberto? Gostaria de ouvir a resposta. Economicamente falando, quando que o Brasil foi descoberto? Ninguém vai responder? Certeza? Valendo 2 pontos no jogo de conhecimento. 2. Ninguém. 3 pontos no jogo de conhecimento. 3. Eu não vou falar, mas vale 4. Última feira que eu estou colocando aqui, tá? Vale 4 pontos no jogo de conhecimento. Turma, economicamente falando e comercialmente falando, o Brasil foi descoberto na década de 90. Por quê, professor? Na década de 90, Fernando Collor de Mello, ele abriu o mercado brasileiro. Essa abertura comercial fez com que o Brasil se tornasse um player mundial, um jogador, player mundial. Ele começou a importar e exportar produtos. Ah, professor, não fala isso, o Brasil já exportava café antes. Sim,
Mas na abertura comercial, olha como isso impactou, turma. O imposto de importação, que é um imposto pesado para o importador, antes da abertura comercial, era 200%, mais ou menos. 100 e alguma coisa, 200%. Após a abertura comercial, esse II, imposto de importação, caiu para, no máximo, 35%. E o que o Brasil fez? Pergunto para vocês, o Brasil costuma planejar ou é culturalmente um país que vai fazendo tudo ali sem nenhum tipo de planejamento? Ninguém vai responder de novo. Turma, vamos tomar café, vai. Vai lá tomar um cafezinho preto para dar aquele up aí. O que está acontecendo com vocês? Força aí, avante. Turma, o Brasil, culturalmente, ele não planeja. Tudo bem? Ele não planeja. Culturalmente, isso. O que o Brasil fez? Começou a importar um monte de produto. Lembra? Foi nessa época também, vocês devem ter estudado, vocês não vão lembrar, foi nessa época também que surgiram aquelas lojas de tudo por R$ 1,99, tudo por 99 centavos, porque era importado da China, do Paraguai, entrava no Brasil e abriram esse monte de loja. E esses produtos que entraram no país, eles impactaram fortemente a industrialização brasileira, tá? O governo ele teve que se moldar, aí teve que lançar algum tipo de barreira, evitando assim novas importações. Nesta época, o Brasil importou um carro russo chamado Lada. Pesquisem aí no Google Imagens, Lada, década de 90. Pesquisem, por favor. Carro Lada, década de 90. Carro Lada, década de 90. É um carro quadradão, horrível. Feio mesmo, até. Muito feio. Muito feio. Muito feio, mas o brasileiro falava, eu tenho um carro importado. Né? O carro era... Você encontra hoje no ferro velho aqui no Brasil. Já não existe mais, tenho certeza que não existe mais nenhum rodando. Então, o que a Rússia fez? A montadora russa. Meu produto está no declínio aqui na Rússia. O Brasil abriu o mercado? Achei um mercado secundário. Deu sobrevida ao carro dele. Enxergaram isso? Então, o que você pode fazer quando o produto está no declínio? Reciclar, customizar ou achar um mercado. Esse mercado ainda não foi atingido pelo seu produto. Foi o que a Rússia fez com esse carro Lada. Beleza? Beleza, professor. Tranquilos, tranquilas. Pessoal, então, está diretamente ligada ao ciclo de vida dos produtos, as obsolescências, programada e perceptiva. Programada. Quanto tempo dura um computador, um notebook? Razoável, Dell? Quanto tempo dura mais ou menos em nossa casa? Uns 5 a 7 anos, por aí? Chutando alto, 10. 10 anos. Uns 10. Está alto uns 10. Eu tinha uma LG que durou 10 anos. Tá. A pergunta que eu faço é, essa vida útil desse computador, foi você que definiu ou foi o fabricante? Fabricante. Fabricante. Isso é obsolescência programada. Programada, porque o próprio fabricante é que define a vida útil do bem. Obsolescência programada. Agora pergunto para vocês. Vocês aqui certamente já trocaram de celular, sim ou não? Sim. Quando vocês compraram, em algum momento das trocas anteriores, o anterior que você deixou de lado, ele ainda funcionava para fazer chamada e receber? Os meus não. Os meus não. Geralmente a pessoa troca, e geralmente sim, o meu também aconteceu isso. Essa é a obsolescência perceptiva.
que é o cliente que percebe que precisa trocar aquela tecnologia. Programada pela fabricante, perceptiva pelo cliente. E o ciclo de vida dos produtos está cada vez menor. Vocês já perceberam isso? Mas, professor, a perspectiva é que venha algo mais inovador depois? Pode ser. Pode Porque ser. parece... Pode ser uma nova versão daquilo que você já tinha, pode ser. Agora, turma, quanto tempo dura, ou durou, ou ainda está durando, uma geladeira na casa da nossa avó? Quanto tempo? Uma geladeira na casa da nossa avó, quanto tempo durou ou dura? Uns 10, 15, 20 anos? Ou mais? Por aí. Por aí, que A acho da que minha foi... avó. A da minha avó Ó, durou professor, eu 50 chutei anos. aqui a minha avó falou 7, 5 anos, ela falou aqui. Ah, é? É, de 5 a 10 anos aqui. Tá. A Eu geladeira acho que hoje. são recentes, parece que eles colocam hoje em dia a programação para ficar ruim, tipo, de 5 anos, parece que não passa. Antigamente as coisas Exatamente pareciam isso. que duravam muito mais. A da minha avó durou mais de 40. Uhum. Era aquela arredondada, cheia de ferro para todo lado, entendeu? Hoje a vida útil dos aparelhos é muito menor, justamente porque cada hora eles lançam uma coisa diferente e aí eles meio que eles fazem isso para meio que obrigar o cliente a comprar um novo. Além da revolução tecnológica que estamos vivendo, que é essa a ideia, também tem essa capacidade que o fabricante tem de explorar o capitalismo, né? Eles querem vender, vender, vender e vender, né? Então é isso, obsolescência programada e perceptiva, vida útil dos produtos cada vez menor. Turma, 2 ou 3 minutos para vocês analisarem esse slide, esse conteúdo e tudo o que foi falado. Quando eu puder seguir, me avisem, por favor. Já acabei aqui, professor. Obrigado. Alguém copiando? Alguém copiando? Aqui também já foi. Obrigado. Seguindo, então, turma. Logística empresarial, tá? Agora a gente vai falar exatamente da cadeia de suprimentos, tá? Correlacionando com a logística empresarial. Segundo Ronald Ballou, Ballou é o cara da logística no mundo, a logística empresarial ela é definida como logística de suprimentos, que é a entrada de matéria-prima dentro da organização, logística de produção, que é exatamente aqui a transformação da matéria-prima em produto acabado, e logística de distribuição, a entrega do produto ao cliente, produto acabado, ao próximo estágio da cadeia. Então, desta forma, nós vamos enxergar a cadeia de suprimentos. Tá? Primeiro de tudo, o fornecedor é parte essencial. O fornecedor, a empresa tem que ter, no mínimo, 3 fornecedores para cada produto crítico dela. Sempre, sempre, sempre no mínimo 3. E fazer cotação com os 3 quando tem necessidade dos produtos. Tem necessidade? Cote. Pergunte quanto está o preço. Negocie. Lembrando,
segredo do sucesso: comprar barato a longo prazo. Negocie isso. Tente reduzir o preço, se não aumentar o tempo do desembolso para pagamento. Fornecedor, no mínimo 3 para cada produto crítico da organização. Então, eu tenho aqui fornecedor, que eu posso chamar de suprimento físico, esse lado da cadeia de suprimentos, ou logística de suprimentos. Ou ainda, logística a montante. Quando você pensa num rio, logística a montante. Tudo bem? O que é a logística a montante? É o suprimento. É a entrada de matéria-prima na organização. Tem um nome em inglês ainda. Inbound Logistics. Aqui é um B, tá? Então, são esses nomes muito veiculados e conhecidos da logística de suprimentos. Tudo bem? Suprimentos, entrada de matéria-prima na organização. Então, a logística de suprimentos, ela também pode ser considerada logística a montante, ou, em inglês, inbound logistics. Pô, professor, nós estamos falando em língua portuguesa, para que você vai falar inglês? Pode cair numa prova de concurso. Pode cair em alguma avaliação de vocês, na vida de vocês. Falou em inbound logistics, entrada de matéria-prima dentro da organização. A logística de produção. Aqui dentro, a empresa ela tem 3 tipos de estoques. Estoque de matéria-prima, estoque de produtos em processo, estoque de produtos acabados. 3 tipos de estoques. Lembrando, quanto menor o gasto, maior o retorno. Então, ela precisa gerenciar bem o estoque de matéria-prima, o estoque de produtos em processo, que é o que já está dentro do processo produtivo propriamente dito, e o estoque de produtos acabados. Ela precisa gerenciar bem esses 3, de modo a reduzir o custo, o gasto deste processo. Aqui eu chamo também de logística de transformação. Além de logística de produção, podemos chamar de logística de transformação, porque eu estou transformando a matéria-prima em produto acabado. Ok? E na logística de distribuição? Ela pode chamar de distribuição física. Pode chamar também de logística ajusante. Ajusante. Como se fosse um rio, né? Ou ainda, outbound logistics. Em inglês, novamente. Outbound logistics. Então, são esses os nomes que temos aqui dentro de uma cadeia de suprimentos. Então, vocês enxergam uma cadeia de suprimentos. Imagina a nossa fábrica de roupas esportivas. Precisamos comprar pano para fabricar. Então, precisamos de fornecedores. Precisamos negociar o melhor preço com o melhor prazo para nós, empresa. Uma vez que o pano entrou, está aqui no estoque de matéria-prima, eu vou transformar esse pano em produto acabado. Então, o ato de transformação é a minha logística de transformação. E aí sim, a logística o produto acabado, eu preciso controlar esse estoque para ter um gasto mínimo possível.
A partir daqui, eu tenho que entregar o produto ao meu cliente. Logística jusante, outbound ou logística de distribuição. O próximo elo da cadeia pode ser um centro de distribuição. Pode ser um varejo, como pode ser o próprio cliente final. 2 minutos para vocês analisarem esse slide. 2 minutos. Dúvidas, questionem. Quando eu puder seguir, me avisem, por favor. Acabei aqui, professor. Show. Alguém copiando? Alguém copiando? Não, professor, já terminei também. Show de bola, turma. Pessoal, vamos fazer agora uma atividade para que esse conhecimento que vocês tiveram até aqui, ele fique mais guardado no HD de vocês, tá? Qual é a atividade? Grupo 1, equipe 1, por favor. Vocês vão criar um grupo lá no WhatsApp com vocês do grupo 1 e me coloquem também. A mesma coisa a equipe 2. Grupo no WhatsApp e me coloquem também, tá? Vocês vão estudar esse conteúdo da semana passada e o de hoje. E vão criar 2 perguntas. A equipe 1 vai fazer para 2 e a 2 vai fazer para 1. Se a equipe 2 fez a pergunta e a equipe 1 não respondeu, ponto para a equipe 2. E vice-versa. A equipe 1 fez a pergunta, a equipe 2 não respondeu, ponto para a equipe 1. Se respondeu, ponto para quem respondeu. Então, vocês vão estudar os 2 conteúdos da semana passada e dessa, e vão criar 2 perguntas. Só vão utilizar uma. Mas se alguém que, de repente, você fez e a outra pessoa, outro grupo fez a mesma, você tem uma segunda na manga. Entenderam? Eu chamo isso de embate entre equipes. Tá? Seria legal se tivesse mais 2 equipes. 4 seria interessante. Mais 2 tá bom. Vocês vão estudar e vão começar a conversar no WhatsApp. Eu vou acompanhar vocês, criar as 2 questões, e daqui a pouquinho, mais 22h20, eu volto, nós voltamos para cá, para fazer essas questões aí. Tudo bem? Para fazer esse jogo de conhecimento. É para ler Pessoal, os slides e estudar agora para fazer isso agora? Isso. Vocês vão, da semana passada e o dessa. Vocês vão estudar isso que você escreveu, Lara. Você não escreveu algumas coisas aí? Exatamente isso. Beleza? A Lara já vi que não gostou. O corpo fala, viu, Lara? Eu estou percebendo que você já não gostou. Pessoal, tudo bem? Pode ser assim? Pamela, pode ser?
Pode. Esse teu pode também. Guilherme, pode ser? Professor, pode, né? Estou entendendo. Luiz, pode ser? Pode, professor. Giovana Xavier. Pode ser, sim. Todo mundo. Vitor. Pode ser, professor. Giovanni. Pode, professor. Tatiane. Tudo bem. Igor. Pode sim. Turma, acreditem, é para o bem de vocês. Lembram que o Pierluigi Piazzi indicou estudar antes de dormir? Estou dando 6 minutos agora para vocês estudarem o conteúdo de hoje, criarem 2 questões. 10h20 eu volto, ok? Estou aqui, não precisam sair, estarei aqui, mas eu quero ver vocês no WhatsApp. Já criaram o grupo? Não esqueçam de me Professor, colocar. por gentileza, só me fala quem é o grupo 2 para mim estar criando o grupo. Grupo 2, vamos lá. Guilherme, Giovanni, Luiz Rodrigues, eu acho, e Igor. Professor, no grupo 2 você falou Giovanni, né? Isso, perfeito. Giovanni. Giovana, você E não está em nenhum Giovanni? grupo? Não. Não está. Então você é do grupo 1. Tá bom. Giovana entrou também no grupo 1. Lara, Tatiane, Vitor, Pamela e Giovana. Professora, a gente tem que necessariamente falar por mensagem no WhatsApp? Necessariamente seria interessante, mas por que, Lara? Qual que é a Porque ideia eu me de... expresso melhor falando do que digitando. Por isso que eu estou perguntando. Tá, não, mas qual que é a ideia? Essa troca entre vocês, de repente você pegou uma observação, um conhecimento melhor que os outros, e essa troca vai fazer os outros crescerem também, e vice-versa. Você pode falar no áudio, não precisa trocar mensagem, você pode falar sim. Tá bom. Tá?
Grupo 2, obrigado por montar. Só coloca grupo 2, traço, logística, por favor. Grupo 2, traço, logística. Renomeie, por favor.
Pessoal, vamos lá? People. Tudo bem que a gente teve que montar grupo, isso e aquilo, deu uma certa dificuldade aí, e roubamos um tempo aí de vocês, tá? Mas a ideia é, o grupo 1 vai fazer pergunta para o grupo 2. O grupo 1 vai ter exatamente, deixa eu determinar aqui. O grupo 1 vai ter exatamente 1 minuto para fazer a pergunta. E o grupo 2 vai ter 2 minutos para a resposta. Grupo 1, preparado? Audível, por favor, a pergunta e a resposta, tá? Grupo 1, pode perguntar ao grupo 2. Valendo. Vocês têm 1 minuto para a pergunta. Aí fora vão cobrar de vocês agilidade e eficiência. Essa é a ideia aqui, tá? 1 minuto para a pergunta. A pergunta qual é a estratégia que a gente deve ter quando um ciclo de vida de um produto está em declínio? Grupo 2, 2 minutos para a resposta. Conversem no WhatsApp. Não pense você, eu já sei a resposta. Conversa. Vocês têm 2 minutos para essa conversa e resposta. Posso responder? Pode sim. Procurando outro mercado, reciclando o produto ou customizando o produto. Boa resposta, grupo 2. Tudo bem? Grupo 1, tranquilas? Tranquilos? Sim, senhor. Perfeito. Grupo 2, vocês têm 1 minuto para questionar o grupo 1. Valendo. Quais são as siglas da tríade que move a logística e o que significa cada uma dessas letras? 2 minutos, grupo 1. As siglas do que? Não entendi. Da Pode tríade perguntar. que move a Tríade? logística. Isso. Ah, tá, entendi. Ok. 2 minutos para vocês. Conversem, tá? Pergunta capciosa essa do grupo 2, né? Mas não estão errados, não, tá? A pergunta foi boa. Como é que era a pergunta mesmo? Desculpa. Ó, vocês têm mais 30 segundos. Façam a pergunta, por favor. Qual é a tríade que rege ou está dentro da logística, necessária para a logística? Professor, eu vou chutar para não ficar sem resposta. Eu só sei a tríade da qualidade, que é o gasto, a qualidade e a segurança. E aí, grupo? Mas era essa mesmo. Bingo, Lara! Bingo! Tem a outra. Desculpa. Era essa mesmo, tá? Pessoal, vocês perceberam esse jogo, ele não prejudica ninguém. Ele faz você estudar, ele faz você entender o conceito.
E tenho certeza que quando o grupo 1 fez a pergunta para o 2, todos do 2 começaram a pensar na resposta. E a mesma coisa no vice-versa. Espero que tenha agregado um pouco de valor a vocês. Contem comigo nessa caminhada aí, estamos juntos. Até quarta-feira que vem, turma. Se cuidem. Se cuidem, ok? Abraços, bom descanso. Boa noite, Tchau, professor. Valeu, professor. Obrigado Boa pela noite. aula. Boa Bom noite. descanso. Boa noite. Valeu. Falou, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau. Então, professor, eu estou um pouco perdida, né? Porque eu acabei de entrar e eu não fiz nenhum curso fora esse que eu estou começando agora. Tá, não tem problema. Então, vamos fazer o seguinte. Tenta pegar o material com alguém da sua equipe, ou até dos outros grupos, não tem problema algum, tá? Tenta pegar o material, aquilo que foi falado. Eu já coloquei a videoaula lá no Moodle, mas parece que vocês ainda não têm acesso, né? Eu estava tentando até hoje. Tenta assistir. Eu já coloquei a videoaula da semana passada lá. Dúvidas? Pode me perguntar, Pamela. Dúvidas, me pergunte. Tá bom. Tá bom? Eu vou ter dúvidas. Tá. Dúvidas, Tá me bom, pergunte. obrigada, professor. Valeu, boa noite. Tá bom, obrigada, professor. Que isso. Boa noite.